Bom dia, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou voltando para dar continuidade a esta leitura bíblica de Tiago, capítulo 1. E que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa nos trazer a revelação e o entendimento daquilo que nós estamos lendo. Amém? Que o Espírito Santo esteja conosco. Antes de mais nada, eu te peço, se inscreva aí no meu canal, PB Fernando Jorge GP, dê um like aí, ative o sininho, comente esses vídeos e compartilhe em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Agora eu vou ler a partir do versículo 13 de Tiago 1. No vídeo anterior, eu fiz a leitura do versículo 12, que diz: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então nós entendemos que feliz é o homem que se mantém firme, feliz é o homem que não desiste mesmo na hora das provações, das lutas, mesmo naqueles momentos de grande dor, porque a desistência, o olhar para trás, não agrada ao Senhor. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno dele. O Senhor é que está dizendo isso. Então nós temos que ser perseverantes, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos das lutas e das provas, porque existe uma promessa para aqueles que perseveram e vão até o fim. E que promessa é essa? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da vida não é uma coroa física, não é uma coroa de ouro cheia de pedras preciosas. O próprio texto está dizendo, a coroa da vida. Coroa da vida é a vida eterna. Nós seremos coroados com a vida eterna. Nós vamos ter de novo o direito à árvore da vida e vamos viver uma eternidade de paz e de felicidade ao lado do nosso Senhor. E no versículo 13 a Bíblia continua e agora diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. As provações que nós passamos pelo mundo afora na nossa vida é consequência do pecado. O pecado é que gera morte. O pecado é que traz degeneração, tanto física como espiritual. É o pecado que faz com que nós estejamos sempre fracos. É o pecado que vai nos levar à morte. E Deus não é a origem do pecado. Ele não quer de forma nenhuma que eu e você venha a pecar. O pecado é a transgressão da lei. O pecado nos afasta de Deus. A Bíblia diz: de que se queixa o homem se não é dos seus próprios pecados? Porque o pecado traz infelicidade. O pecado traz dor, degeneração na alma e degeneração no corpo. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, que Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Pelo contrário, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos guarda, é Deus que nos protege, é Deus que é o nosso socorro, nosso refúgio, é Deus que é a nossa fortaleza, é Deus que nos coloca em um lugar seguro. A Bíblia diz no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente descansará. Nós temos descanso quando estamos debaixo da sombra de Deus. Nós somos ocultados e nós nos tornamos invisíveis aos olhos do mal quando nós estamos em Cristo Jesus. Mas existe a luta, existem as provações e por isso no versículo 12 a Bíblia nos aconselha a sermos perseverantes. Se você quer de fato, de verdade, de todo o seu coração passar uma eternidade com Cristo, então você tem de perseverar. Você não pode desistir, você não pode tirar as mãos do arado, você não pode olhar para trás. A Bíblia está sendo bastante clara, só vai receber a coroa da vida aqueles que se permanecerem fiéis, aqueles que perseverarem, aqueles que não desistirem. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. O nosso Deus é santo, o nosso Deus é perfeito, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos de bem e não de mal.
Então, guarde isso no seu coração. Deus não é tentado, ele não pode ser tentado, é impossível ser tentado, e ele a ninguém tenta. Mas nós, na nossa fraqueza, nós que somos seres criados, pó e cinza, nós às vezes caímos nas tentações. Por isso se faz necessário estarmos sempre vigilantes, orando, buscando ao Senhor. O Senhor Jesus Cristo disse isso para seus apóstolos: orai e vigiai para que não caiam em tentação. Então esta é a receita, o jeito certo para não ser tentado e não cair nas tentações. É orar e vigiar. Ser tentado não é pecar, mas cair na tentação é consumar o pecado. É o que a Bíblia vai dizer aqui. No versículo 14 ela diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, e quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. E o que é que eu entendo aqui? Que a luta começa, a tentação começa na nossa mente, nos nossos desejos desenfreados. As tentações tomam lugar do nosso ser, no nosso consciente, no nosso querer, nas nossas imaginações. Ela começa a ser gerada na mente, através dos olhos. Os olhos cobiçam, os olhos desejam, e isso vai na mente, a mente produz o desejo, e o desejo desce ao coração. Aí cabe a nós dominar, cabe a nós refrearmos esse desejo e sermos firmes na busca da santidade. Isso é uma luta, isso é uma peleja, é uma batalha, é uma guerra que todo crente tem de passar e vencer. Vencer as tentações é algo que cabe a mim e cabe a você. Não podemos dar vazão ao pecado, não podemos dar ocasião. A Bíblia fala que nós devemos temer a Deus, nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. O que é resistir? É dizer não, é escolher aquilo que agrada a Deus, é fazer aquilo que agrada ao Senhor. É isso que é resistir à tentação. Ser tentado não é pecado, mas dar vazão, cair, fazer os desejos da tentação, aí gera o pecado. É isso que nós aprendemos aqui. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não podemos dar vazão à cobiça, não podemos nos entregar às impurezas, não podemos deixar de lutar contra a carne. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, não há condenação para os que andam em espírito e não segundo a carne, porque a carne milita contra o espírito contra a carne. E nós devemos entender que aquilo que nós alimentamos, a carne ou o espírito, é que vai vencer. Aquilo que for alimentado por mim e por você é o que será o vencedor. Se você alimenta a sua carne com as concupiscências, se você dá ouvido às tentações, se você gera na sua mente a imagem do pecado e deixa descer no seu coração, e você agora pratica aquilo, então você está sendo vencido pela carne. Nós temos que alimentar o nosso espírito para não darmos vazão à carne, em oração, em jejuns e em estudos da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, comunhão, tendo comunhão com o Espírito Santo, nos alimentando do Espírito Santo, tendo intimidade com o Espírito Santo. É isso, vencer a tentação é isso, é estar sempre alimentando o Espírito, na oração, no jejum, no estudo diligente da palavra, congregando, louvando a Deus. Ou seja, alimentar o espírito é viver uma vida espiritual, é viver uma vida consagrada a Deus. Isso é alimentar o espírito. Mas desde quando o crente começa a sentir prazer nas coisas mundanas, seculares, temporais, a sentir prazer naquilo que é carne, a carne vai ser alimentada. Consequentemente, ela vai ser mais forte e os desejos vão ser consumados e vão gerar o pecado, e o pecado vai nos distanciar de Deus. Lógico que enquanto estivermos nesse tabernáculo de carne, estaremos sujeitos sim às fraquezas, estaremos sujeitos às tentações, mas é nesses momentos que nós devemos orar e buscar a Deus força para nós não darmos vazão à carne. Fique aí com essa palavra,
compartilhe, comente, inscreva no meu canal, ative o sininho para você receber as notificações quando chegar vídeo novo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz e que a glória e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja conosco.